Aposentar antes dos 50 anos agora em 2022. Vem comigo que agora a gente vai conversar sobre essa questão. Olá pessoal, meu nome é Oscar e vim aqui conversar com vocês a respeito dessa possibilidade de você aí conseguir se aposentar em 2022, mesmo que você não tenha 50 anos de idade ainda. Veja pessoal, essa parece ser uma proposta meio difícil de acreditar, né? Porque em 2019, e isso não faz muito tempo, entrou em vigor a reforma da Previdência. E todos sabem, ou a maioria das pessoas que estão preocupadas ali pensando na aposentadoria, já sabem, já tem a informação de que com a reforma, a idade mínima para o homem se aposentar é 65 anos e para a mulher é 62. Só que vejam, a gente começa a ver outros caminhos também. Isso de ter 62 anos para as mulheres e 65 anos para os homens é para aqueles que só conseguem se aposentar por idade. Para quem consegue ainda usar alguma das regras de transição da reforma da Previdência, essa pessoa consegue sim se aposentar antes dos 62 anos no caso das mulheres e antes dos 65 anos de idade no caso dos homens. Só que hoje eu vou mostrar para vocês que ainda é possível sim se aposentar até com menos de 50 anos se você tiver muito tempo de contribuição. Sabe você aí, ou aquele parente, aquele amigo, aquele vizinho que começou a trabalhar desde muito cedo e desde então não parou de contribuir para o INSS? Então, para esse perfil de trabalhador é que existe essa possibilidade de se aposentar antes mesmo dos 50 anos. E como isso, Oscar? Como aposentar antes dos 50 anos? Consegue aposentar antes de completar 50 anos de idade quem tenha, se mulher, 30 anos no mínimo de tempo de contribuição e se homem, 35 anos de tempo de contribuição. Só que isto já totalizado, esses 30 anos se mulher ou esses 35 anos de contribuição se homem, antes de 13 de novembro de 2019. É o que a gente chama do direito adquirido. E por que o direito adquirido? Porque antes da reforma da Previdência entrar em vigor, você já cumpria com o requisito, com o critério essencial para a aposentadoria por tempo de contribuição. Então, se antes da reforma ter entrado em vigor, 13 de novembro de 2019, tá bom? Você, mulher, já tinha 30 anos de tempo de contribuição e homem já tinha 35 anos de tempo de contribuição, independente da idade, pessoal. Pode ter 47, 48, 51, 52, a idade que for. Se completou o critério do tempo de contribuição, você consegue se aposentar ainda com as regras anteriores à reforma da Previdência. Só que não para por aí não. Ainda tem mais uma possibilidade, que é o quê? É vocês usufruírem da regra de transição. Agora, já pensando que você vai se aposentar depois que a reforma da Previdência entrou em vigor. Então, para todos aqueles que de 13 de novembro de 2019 para cá completarem com os critérios, com os requisitos que eu vou contar para vocês agora, vocês também conseguem se aposentar antes dos 50 anos, agora em 2022. E isso, gente, é a regra de transição do pedágio de 50%. Como que funciona essa regra? Todas as mulheres
que no dia 13 de novembro de 2019 não faltava mais do que 2 anos para completar 30 anos de tempo de contribuição. Então vou falar de outra maneira. Todas aquelas mulheres que quando a reforma da Previdência entrou em vigor já tinham 28 anos de tempo de contribuição, e os homens que já tinham 33 anos de tempo de contribuição, quer dizer, faltavam 2 anos para eles completarem os 35 anos de tempo de contribuição, ambos, mulheres e homens, podem usar a regra do pedágio de 50%. E o que essa regra diz? Diz que você vai ter que contribuir mais a metade do tempo que faltava para você se aposentar. Lembrando que o tempo máximo que poderia faltar é 2 anos. A mulher já tinha que ter 28 anos de tempo de contribuição. O homem já tinha que ter 33 anos de tempo de contribuição. Se você aí tinha menos do que isso em 13 de novembro de 2019, então você não pode usufruir dessa regra, tudo bem? Então veja, para você poder se aposentar usando dessa regra, você vai ter que trabalhar mais a metade do tempo que faltava. Supondo então, quando a reforma da Previdência entrou em vigor, em 13 de novembro de 2019, faltava 1 ano para você completar 30 anos de tempo de contribuição, no caso das mulheres, ou faltava 1 ano para você completar 35 anos de tempo de contribuição, no caso dos homens. Metade de 1 ano é 6 meses. Então você teria que trabalhar 1 ano e 6 meses a mais para poder finalmente se aposentar, independentemente da sua idade. Bastava completar lá os 30 anos de tempo de contribuição, mais o pedágio de 6 meses, como no exemplo que eu estou trazendo aqui, e pronto, você se aposentava. Agora, tem um detalhe muito importante. É que nessa regra de transição do pedágio de 50%, ainda existe o fator previdenciário. O fator previdenciário, gente, faz diminuir muito o valor do benefício. Então, não seria aconselhável que você aí se aposentasse antes dos 50 anos ou até um pouco depois, usufruindo dessa regra, se você sempre teve contribuições muito acima do salário mínimo, o dobro do salário mínimo, ou talvez até quem teve uma média de contribuição ao longo da vida que hoje batesse ali no 1,5 salário mínimo, porque o valor do seu benefício provavelmente cairia para muito perto do salário mínimo, ou então ficaria mesmo no salário mínimo. Agora, se você sabe que você sempre contribuiu pelo piso, você sempre trabalhou em condições ou em empregos que você contribuía lá em cima de 1 salário mínimo, então, gente, tanto faz o fator previdenciário, porque ninguém no Brasil pode receber uma aposentadoria inferior a 1 salário mínimo. E para você que ficou comigo até agora, eu tenho uma dica bônus aqui. Eu tenho um detalhe bem importante para prestigiar vocês que me acompanharam até nesse momento do vídeo. É o seguinte, pessoal, muitas pessoas pensam que não tem o tempo. Elas imaginam que o CNIS, que é o cadastro onde constam todas as suas informações previdenciárias, é o documento definitivo, só que muitas vezes não. O tempo de contribuição que tem ali no CNIS muitas vezes não corresponde à realidade do tempo que efetivamente você trabalhou. E só para dar um exemplo bem simples aqui, no final do ano passado eu atendi aqui a dona Iracema e ela sempre foi técnica em enfermagem. E num dos hospitais que ela trabalhou, quando ela veio lá do interior de Santa Catarina, ela lembra de ter trabalhado no hospital, só que ela trabalhou quase 8 anos. Só que o hospital, gente, recolheu as contribuições para ela por pouco mais de 3 anos. Quer dizer, ela tinha 5
5 anos a mais que não estava contabilizado, que não estava no CNIS. Só que, veja, ela quando saiu da empresa, quando saiu do hospital, a baixa foi dada normal. O que aconteceu no caminho? Simplesmente o hospital deixou de recolher as contribuições. E isso, gente, para quem quer se aposentar, não gera problema nenhum, porque a presunção de recolhimento para quem trabalha no regime de CLT, para quem trabalha com carteira assinada, é sacramentada na justiça. Quer dizer, a empresa pode não ter recolhido, mas se o trabalhador comprova que trabalhou, e a dona Iracema tinha lá a data de entrada e a data de saída, ela comprovava documentalmente, aliás, ela comprova documentalmente que ela trabalhou os 8 anos no hospital. Então ela tem direito a esse tempo. Aí o que acontece? Muitas pessoas têm uma situação como essa, ou então tem uma ação trabalhista que ela ganhou na justiça e não foi acrescentado no CNIS, ou então ainda quem trabalhou com alguma situação de insalubridade ou periculosidade. Vamos supor que a pessoa trabalhou lá 7 anos, 10 anos como segurança, ou trabalhou com agentes nocivos à saúde e que faz jus à aposentadoria especial, ou então a converter esse tempo especial em tempo comum. Isso vai aumentar o seu tempo de contribuição aí e vai possibilitar você, quem sabe, a ter o direito adquirido lá antes da reforma da Previdência, ou então ter chegado lá nos 28 anos de tempo de contribuição no caso das mulheres e nos 33 anos de tempo de contribuição no caso dos homens, o que possibilitaria então você se beneficiar com o uso da regra de transição do pedágio de 50%. Então, pessoal, é fundamental fazer o quê? Procura um advogado, colega meu aí, de direito previdenciário para te ajudar nessa situação, para fazer uma varredura, fazer um pente fino lá no seu histórico previdenciário, e ele, com a experiência que tem, ele vai conseguir ver aonde eventualmente existe um tempo ali que pode melhorar o teu histórico, a tua situação previdenciária e fazer com que você tenha direito ou ao direito adquirido de se aposentar antes da reforma da Previdência, ou conseguir usar essa regra de transição do pedágio de 50%. Então, gente, é isso. Espero ter ajudado. Todos vocês aí que tenham dúvidas, tenham questões, por favor, gente, deixa aqui embaixo nos comentários que vai ser uma alegria para mim poder responder vocês. Se o vídeo for útil, se ele pode ajudar outras pessoas, por favor também, não deixem de compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas possível, tudo bem? Não esquece também de deixar aquele joinha maroto, que isso ajuda bastante aqui o canal. E é isso, ficamos por aqui hoje, até o nosso próximo vídeo, fiquem todos com Deus e um forte abraço para vocês. Até mais, pessoal!